Olá, amigos. Estamos na cidade de Lucena, província de Córdoba, na região de Andaluzia, no Reino da Espanha. Hoje quero caminhar com vocês pelas ruas que um dia foram a judiaria de Lucena, cidade esta conhecida como a Pérola de Sefarad, ou mesmo pelo seu nome em hebraico, Eliossana, que significa que Deus nos salve. Lucena é reconhecida pelos cronistas judeus e muçulmanos antes mesmo do renascimento europeu como a cidade dos judeus. Aliás, a partir do século IX, já há bastante material e documentos sobre a presença judaica nesta cidade. Um dos fatos mais marcantes relacionados a essa presença judaica aqui em Lucena é exatamente o estabelecimento da Academia de Estudos Talmúdicos, o local de encontro de grandes intelectuais, filósofos, poetas e médicos da época. O celebrado Yehuda Levi, o conhecido Avraham ibn Ezra e até mesmo Maimônides estiveram aqui e frequentaram esta academia. Além do estabelecimento da Academia de Estudos Talmúdicos, que era considerada uma espécie de universidade para os judeus na época, ou mesmo uma yeshivá, como é chamada em hebraico, Lucena também era lembrada por ter recebido muitos judeus durante as perseguições de Córdoba e Granada ao longo do século XI. Foi exatamente neste período que ocorreu um grande desenvolvimento econômico na cidade. Amigos, estamos diante da igreja de São Mateu. Exatamente aí, nesta igreja, ficava a antiga e principal sinagoga de Lucena. Em 1138, a sinagoga deixou de existir e passou a ser uma mesquita, e depois, anos depois, em 1240, ela se transforma nesta igreja. Mas o formato que estamos hoje a observar, ele foi constituído em 1498. Portanto, dificilmente poderemos encontrar vestígios da antiga sinagoga, mas ao menos podemos imaginar como esta seria aqui onde estamos, em uma época áurea para os judeus de Lucena, principalmente ao passar aqui ao lado da igreja e observar um pouco as pedras, as paredes, a construção em si, e tentar vivenciar um pouco do que foi esse período tão grandioso para a comunidade judaica aqui de Lucena. Bem, amigos, vamos seguir com a nossa caminhada. Nós agora estamos indo para a Calle Flores de Negrón e dali vamos até a igreja de Santiago, que é um dos marcos que determinam os limites da judiaria. A esse respeito, é interessante mencionar que a cidade de Lucena passou por vários períodos de dominação. E isso aqui se reflete nas mudanças e na dinâmica da comunidade judaica, que acaba por ter de mudar e de se adaptar na cidade ao longo dos anos e das diferentes dominações que ocorreram. Como também podemos perceber essa mesma situação por toda a Península Ibérica. O que quero dizer é que nem sempre os judeus permaneceram em um único lugar. Tiveram que mudar de um lado para o outro, de uma judiaria para outra, e aqui em Lucena isso é um pouco mais difícil de se dizer, porque a cidade praticamente é fundada pelos judeus e depois, em determinado período, eles acabam por ter de ir para um espaço exclusivo ou a chamada judiaria. Mas eu não poderia deixar de fazer um convite à reflexão durante esta nossa caminhada, uma vez que estamos hoje na chamada Eliossana, em Lucena, a Pérola de Sefarad. Vejam, Lucena era considerada a cidade da poesia. Foi praticamente fundada exclusivamente por uma comunidade judaica, como acabei de mencionar. Algo excepcional para a Península Ibérica. Então, como não pensar em diferentes questões ao passar por estas ruas e saber que foi aqui que existiu a maior academia de estudos talmúdicos da época,
é muito impressionante. Isso significa dizer que todo sábio judeu naquela época, de alguma forma, frequentou ao menos um par de anos aqui em Lucena. Da mesma forma, é daqui de Lucena, desta academia, em que muitos estudiosos se correspondiam com outros sábios ao redor do mundo, especialmente nas academias talmúdicas da antiga Babilônia, em uma época de fundação e formação de muitos conceitos e premissas judaicas. Portanto, Lucena tem uma participação e uma importância muito grande no conhecimento, na teologia e nas raízes e bases do próprio judaísmo. Alguns teóricos chegam a dizer que os primeiros habitantes de Lucena poderiam ter sido judeus exilados durante a época da destruição do Templo de Salomão, e aqui acabaram por chegar e fundar a cidade. Tempos mais tarde, Lucena passa a ser chamada de Al-Yusana em árabe, na época do califado, do domínio islâmico da região. O centro cultural e teológico do judaísmo ainda era Córdoba, mas Lucena rivalizava por conta da sua academia de Talmud. E é claro, com o passar dos anos e com as relações próximas que Lucena mantinha com os Gaons, os sábios da Babilônia, então assim se torna uma importante cidade, um importante centro de estudos judaicos da época. Nesta troca de correspondência, temos o registro de um dos sábios, Natrunai Gaon, onde em uma dessas cartas ele afirma não haver gentios em Lucena, apenas judeus, como se fosse uma república judia, dentro da administração islâmica do Emirado de Córdoba. O rabino Menachem ben Aharon ibn Zerai, da cidade de Estela, hoje Navarra, em 1328, afirma algo semelhante, que Lucena estava habitada pelos judeus. São registros interessantes que vão ao encontro desta ideia e desta teoria de que Lucena foi praticamente fundada e habitada durante os primórdios por uma comunidade judaica. A presença da Academia Talmúdica em Lucena transformou a cidade em um epicentro judaico de conhecimento da época. Um dos principais nomes deste período era, sem dúvida, o do rabino Yitzhak ben Yaakov Alufassi, nascido na cidade de Fez, no Marrocos, mas falecido aqui em Lucena no ano de 1103, assim como o seu sucessor, o rabino Yosef ben Meir ha-Levi ibn Migash. Ambos foram reitores desta tradicional e famosa Academia Talmúdica aqui da cidade de Lucena. Amigos, como eu havia mencionado, com estas sucessivas disputas e conquistas da região e da própria cidade, a população judaica passa por distintos períodos de domínio, e este protagonismo e mesmo presença judaica na cidade também passa por uma série de dificuldades, desde o isolamento até mesmo a destruição de casas e locais de culto, como a própria sinagoga e, claro, a própria academia. Dentre as muitas perseguições e também violência causada aos judeus durante o domínio almorávida, em 1148, é impossível não mencionar a destruição da Academia Talmúdica que ocorreu nesta época e é marcada exatamente pelo desaparecimento de praticamente tudo e todos os vestígios que poderiam ainda hoje existir a respeito desta escola. Bem, amigos, remontar a história judaica neste período não é tarefa fácil. Estamos falando de um período que percorre do exílio do povo judeu durante o Império Romano até pouco tempo antes das grandes navegações que acabava por chegar nas Américas. O período subsequente, marcado por diversos domínios, termina por encobrir ou apagar muitos traços, provas e elementos que poderiam nos dar uma visão ainda melhor do que poderia ter sido Lucena durante seu esplendor. Pensar em Lucena como epicentro do conhecimento da época talvez seja algo como pensar em uma cidade universitária nos dias de hoje, com aquela atmosfera voltada para o encontro de professores e alunos, estudantes,
assim como presenciar discussões entre amigos pelas ruas tarde da noite, ou mesmo eventos, enfim, vivenciar toda aquela troca de conhecimento que muitas vezes ultrapassa os limites e muros da universidade. Hoje, ao observar estas ruas, é até difícil acreditar que um dia, há muito tempo, Lucena tenha sido assim. Amigos, estamos na Calle Santiago. Saímos agora há pouco da Calle Flores de Negrón, que podemos dizer era a porta que dava acesso à antiga judiaria. E ela nos traz aqui para a Calle Santiago, que vai desembocar logo ali na frente na Igreja de Santiago, considerada por alguns historiadores como sendo uma outra sinagoga da judiaria. Mas sobre o tema eu não saberia confirmar exatamente esta igreja que agora podemos observar na nossa caminhada e que também, de alguma forma, marca o fim aqui do que seria a antiga judiaria de Lucena. Agora, o que sim podemos perceber ao longo deste trajeto que fizemos é que, mais uma vez, as judiarias hoje em dia, além de ter essa atmosfera de silêncio e até mesmo de introspecção, elas possuem características arquitetônicas muito semelhantes umas das outras, como ruas apertadas, casas próximas e uma espécie de acesso que as conecta com as principais artérias da cidade, como a da Calle Flores de Negrón que vimos agora há pouco. Bom, eu ainda tenho que mostrar mais uma coisa para vocês, e daqui vamos para uma outra parte da cidade. Bom, continuamos aqui do lado praticamente de fora da cidade, um pouco mais distante, porque também acho importante mencionar e mostrar o que foi e hoje continua sendo, agora depois dos resgates arqueológicos, a antiga necrópole judia de Lucena, e gostaria de mostrar também este lado para vocês. Bem, caros amigos, o legado judaico em Lucena, esta cidade tão interessante, que praticamente existiu e resistiu por 3 séculos como uma cidade judaica, não se resume apenas à luz deixada pela Academia Talmúdica. Em Lucena, a comunidade judaica era conhecida também por ser empreendedora, com registros de transações comerciais com o Irã, Egito e com muitos cristãos ao redor da Europa. Da mesma forma, é importante mencionar que a Academia Talmúdica não ensinava apenas teologia judaica. Ela era conhecida por ser um centro de excelência em línguas, astronomia, medicina, alquimia, dentre muitas outras matérias. É claro que com uma comunidade tão importante como foi a comunidade judaica de Lucena, e sabendo de todas as tradições e costumes do povo judeu, não seria estranho encontrar aqui, na cidade de Lucena, um cemitério judaico. Aliás, é comum procurar por vestígios ou restos de um antigo cemitério judeu em locais como Lucena e outras regiões, cidades que tiveram uma comunidade judaica relevante. Portanto, foi o que acabou acontecendo aqui em Lucena quando se descobriu a localização do antigo cemitério judaico a partir de um achado arqueológico, e com isso a necrópole judia de Lucena se tornou a maior já descoberta na Europa. Lamentavelmente não encontrei a necrópole aberta e acabei por vir aqui na lateral para tentar mostrar um pouco do trabalho que foi feito pelas autoridades locais junto com a comunidade judaica. Este trabalho de resgate da necrópole não foi fácil, porque de um lado os arqueólogos querem descobrir um pouco mais a respeito desse passado judaico da cidade de Lucena, e por outro lado a comunidade judaica quer dar o devido respeito aos túmulos aqui encontrados. Felizmente, hoje podemos prestar nossa homenagem a todos que aqui tiveram seus últimos dias e, de certa forma, são lembrados por nós que aqui visitamos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da visita
e também da nossa caminhada aqui por Lucena, por este centro tão importante e tão interessante. Portanto, me despeço de vocês e espero encontrar a todos numa próxima caminhada, em uma próxima judiaria, em uma próxima cidade. Um grande abraço.